Senhor presidente, senhor vereador Arouca, que nos dá a honra de estar ocupando a mesa diretora nesse momento, vereadores, público presente, em especial moradores do Porto Velho, eu quero falar de três pilares, três conceitos que eu considero muito importantes. Um é a força, depois a sabedoria e depois a beleza. E como essas coisas se relacionam com o município? O que é força? Vigor físico, saúde. Nós temos uma incumbência pela Constituição Federal de investir 15% da nossa receita em saúde. Então isso nos leva a crer que o município ele tem uma missão com o cidadão: preservar a força, a saúde do cidadão, que é a força de trabalho. Então essa força, o povo vibrante é uma missão do poder público, principalmente municipal, de garantir isso, de investir isso. Depois tem a sabedoria, e também pela Constituição Federal, nós temos aí a obrigação de investir 25% da receita própria do município em educação. Isso é uma quantia significativa em todos os municípios. É 1/4 do que o município produz de receita ser investido na educação. Essa sabedoria também, qual a importância dela? É aumentar a capacidade da força de trabalho. Então, saúde e educação, elas são componentes de um todo que vai mostrar a economia da cidade. Você tem uma mão de obra preparada, com vigor físico e sabendo organizar o seu trabalho e otimizar o tempo disponível. Depois da beleza, onde vai se refletir a beleza? Na riqueza que essa população vai produzir. Então você cria um círculo virtuoso: força, saúde, força de trabalho, sabedoria, educação, otimização, organização desse trabalho, e a beleza, que é a riqueza que todo mundo vai gerar. Mas essa riqueza, ela pode ser infinita, de acordo com as combinações que a gente faz. E aonde que se reflete a beleza de uma cidade? É justamente no planejamento urbano. E todos os problemas que nós temos no município é falta de planejamento urbano. Se você vai ter enchente, é falta de planejamento urbano. Se você vai ter um trânsito caótico, é falta de planejamento urbano. E a Constituição não determina o investimento que você tem que fazer no planejamento urbano. Isso quer dizer que isso parte da subjetividade do Executivo e da percepção e colaboração do Legislativo. Havendo esse diálogo só vai haver se te fortalecer a educação, fortalecer a sabedoria. Então, é um pilar importante, porque com a sabedoria a gente gera riqueza, com a sabedoria a gente preserva a saúde. Não é à toa que o legislador nacional, a Constituição, determina que seja investido isso. Mas eu percebo que esse investimento, ele é uma tragédia para o gestor, porque o gestor não sabe aplicar esses 25% da educação. E passa um desespero e chega no final do exercício orçamentário, investe de qualquer maneira, de qualquer jeito. Por quê? Porque se o prefeito não investir 25% na educação, ele pode ser inelegível se isso for apontado pelo Tribunal de Contas do Estado. O que nos falta é sabedoria. O que nos falta é planejamento urbano. O que nos falta é saúde. E por que nós não temos planejamento urbano? Eu explico. Porque nós deixamos a gestão da cidade, a administração da cidade, refém da especulação imobiliária.
E aí, especulação imobiliária, ela é incompatível com o planejamento urbano. Quem zela pelo planejamento urbano são os urbanistas. E quando eu falo urbanista, não são pessoas formadas, diplomadas. São pessoas que priorizam a qualidade de vida. Então, para você fazer esse conjunto harmonioso da cidade, essa beleza da cidade, você tem que deixar a cidade aos cuidados da sabedoria dos urbanistas. Por quê? Porque a especulação imobiliária, ela visa o lucro, ela tem a ganância, ela é imediatista. E hoje ela quer o lucro, mas ela não percebe o transtorno que isso vai gerar para a cidade por um todo, daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos. Aí quando você vê a maioria dos partidos políticos encabeçado pelos corretores de imóveis, você vê que a ideia não é promover qualidade de vida. A ideia é usar o equipamento público como um balcão de negócio. É isso que acontece. Se você deixar a cidade aos cuidados da especulação imobiliária, ao cuidado dos corretores, não estou dizendo que o corretor é ruim, não. Estou dizendo que ele serve para vender casa, ele não serve para administrar a cidade. Né? Aí o pessoal vai falar assim, o burro começou falando mal de professor, agora começa a falar mal de corretor. Não é nada disso. A gente sabe que o corretor é um profissional essencial, mas é incompatível que ele administre e decida sobre o destino da cidade. Porque o que o corretor vende? Dificilmente o corretor vende o que é dele. Ele vende o que é de outro. E o que é de outro? São frações da cidade. Então, em última análise, o corretor só tem uma coisa para vender. É a própria cidade. E aí a especulação imobiliária interfere e impede que a gente tenha uma total vigilância sobre a lei de uso do solo. Você vê empreendimentos imobiliários em locais em que o solo não é adequado. Todos nós aqui, muitos passaram pelo ensino médio, tiveram uma base de geografia, tiveram uma base de geologia, tiveram base de física. A formação de ensino médio é a formação cidadã. Te dá um mínimo de cultura geral para você poder fazer as melhores escolhas. Para quê? Para alimentar o círculo virtuoso da cidade. Força, sabedoria e beleza. E a Jacareí, a todo esse tempo, a gente vê, não tem beleza, só tem problemas. Jacareí não tem uma estética. Jacareí está se tornando uma grande favela. E o esforço do poder público é impedir que isso aconteça. Senão, a gente vai gastar todos os nossos recursos para reurbanização de favelas que a gente permitiu que existissem. Prefeitura é justamente isso. É prever. Prefeitura. Pensar antes de fazer, antes da feitura. E a gente se omite nesse sentido. Por quê? Porque você sempre vai ter um gestor. Aí o eleitor tem o poder do voto, não tem? Todo ano se fala, todo ano de eleição se canta essa ladainha. Mas a gente não tem um poder, a gente precisa ocupar um poder e assumir um poder maior, que é escolher os candidatos. Eu sempre falo, a Miss Brasil é a mulher mais bonita do Brasil? Não é. Você anda nas esquinas e você encontra meninas muito mais bonitas do que a Miss Brasil. Só que elas não estão inscritas no concurso. Que são os presidentes de partido que escrevem os candidatos no concurso. Uma vez inscritos, é um deles que vai ganhar. E nós não participamos da seleção dos candidatos. Partidos vazios jamais serão vazios. Serão encabeçados por oportunistas. E na maior parte, oportunistas da construção civil, da especulação imobiliária. Por quê? Tem que ocupar o poder público para continuar fazendo o que fazem para sobreviver. Vender a cidade. Rifar a cidade. Então, com o pouco de conhecimento que a gente tem que transformar esse conhecimento em atitude. Ocupar os partidos para escolher os candidatos,
para a gente ter uma boa escolha no final do processo. É isso que a gente precisa fazer. A gente não faz isso. Tá? Então, muito obrigado, senhor presidente, e volto no horário da liderança para concluir esse raciocínio.